Romanos capítulo 6. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a ele, como instrumentos de justiça. Porquanto, o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Não estejais informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma do ensino a que foste submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas livres em relação à justiça. E que fruto colheste? Então, das atitudes das quais agora vos envergonhais, pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto da santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor.